Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui com o Apocalipse, onde o fim é o começo. Deus abençoe todos vocês durante esta programação. Quero pedir para você já dar um joinha, quero pedir para você já interagir aqui nesta programação. Você que está novato, se inscreva no canal e seja bem-vindo ao nosso canal. Como também temos a playlist para poder você visitar, temos outros estudos, mas se você quiser acompanhar desde o início do primeiro vídeo aula que nós fizemos aqui com Apocalipse, onde o fim é o começo, nós temos na playlist do canal É Tempo de Oração. Tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Esmirna e eu vou deixar aqui o nosso amigo e irmão, o Dr. José Luiz, falar sobre o assunto. Deus abençoe você, Dr. José Luiz. Olá, pastor Genival, forte abraço para o senhor, toda a sua família. Olá, queridos ouvintes. Hoje um tema muito importante, a igreja de Esmirna, a igreja da era pós-apostólica, e uma das igrejas conhecida como a igreja do período de grande tribulação. A mensagem enviada a Esmirna, ela tem um significado muito grande para os dias atuais, mas para que possamos absorver esse significado, é importante que venhamos compreender, né, qual foi o período que essa igreja passou, o que essa igreja realmente passou. Pastor Genival, hoje eu vou até, inclusive, citar aqui alguns momentos em que essa igreja de Esmirna foi perseguida por imperadores, né, os estudiosos a respeito do assunto dizem que essa igreja ela teria passado por 10 grandes perseguições em todo o seu período. Então, mas antes de entrar nesse tema, né, eu gostaria, pastor Genival, aqui de convidar o ouvinte que ainda não assistiu aquele vídeo anterior, que nós falamos da parte geral do estudo das igrejas, que ele acesse a playlist e veja esse vídeo, porque é importante compreender o estudo das cartas às igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, à luz das correntes escatológicas, do preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. Se o senhor puder colocar aí na tela para o ouvinte a página 65 desse nosso livro, que será lançado em breve, o livro do Apocalipse, onde o fim é o começo, logo na página 65, nós tratamos a respeito do estudo a respeito da igreja de Esmirna. Nós falamos a respeito do seu contexto histórico e também do seu contexto espiritual. Quais foram os elogios, quais foram os alertas dados a essa igreja, quais foram as promessas dadas a esta igreja. Então, tudo isso é muito importante para que o ouvinte consiga ter uma compreensão completa a respeito da carta à igreja de Esmirna. O senhor quer fazer a leitura para a gente, pastor Genival? Está aqui, ó, Esmirna, situada a 80 quilômetros de Éfeso, era uma cidade importante e populosa no primeiro século. Era conhecida por sua beleza, lealdade a Roma e principalmente pelo forte comércio. Comércio esse que provavelmente foi um fator importante para atrair muitos judeus. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. Veja, pastor Genival, que é uma cidade, a cidade de Esmirna, não obstante ela tenha sido considerada uma igreja pobre, a cidade de Esmirna era uma cidade que tinha muito comércio, era uma cidade que tinha condições financeiras muito boas. Porém, a igreja em si, ela não tinha. E, pelo que a gente pode perceber aqui do capítulo 2 de Apocalipse, dos versos 8 a 11, a autodesignação de Jesus Cristo, né, o elogio que ele faz, o alerta à igreja de Esmirna e a promessa que ele faz a essa igreja. Então, diz assim, lá no capítulo 2, do versos 8 a 11, do livro de Apocalipse, que também tem aqui no livro Apocalipse, onde o fim é o começo, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, esta é a autodesignação que o Senhor Jesus ele faz ao se apresentar, através de sua carta, ao anjo da igreja de Esmirna. Ele se apresenta como o primeiro e o último,
aquele que foi morto e reviveu. Como nós falamos na semana passada sobre a igreja de Éfeso, é importante que o ouvinte guarde essa informação. A forma como o Senhor Jesus se apresenta à igreja é uma conexão a uma relação direta com o que aquela igreja vai passar em termos de provação ou em termos de reprovação. Tá? Aí diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então veja, pastor Genival, o Senhor Jesus, logo de início, ele diz o seguinte, que ele é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Por que ele cita isso como a sua descrição, aquele que foi morto e reviveu? Porque no período da igreja de Esmirna, muitos haveriam de ser perseguidos e muitos haveriam de ser mortos. Esta é uma igreja, justamente a igreja da era das perseguições. É a igreja da era do martírio. E o Senhor Jesus se apresenta como aquele que foi o primeiro a passar pelo grande martírio, o martírio da cruz, e também foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então ele está mandando aqui uma mensagem para essa igreja: olha, ainda que vocês venham morrer, ainda que vocês venham padecer ou passar por períodos de grande tribulação, eu sou com vocês, e no final de tudo, assim como eu ressuscitei, assim como eu revivi, vocês também irão receber a coroa da vida. Essa igreja, pastor Genival, essa igreja aqui da cidade de Esmirna, ela é uma igreja que ela passa por períodos bastante complicados. E um deles é o período que nós chamamos do primeiro período de perseguição, pastor Genival, que seria a perseguição por Nero, a partir de 64 depois de Cristo. Então, a igreja, o período das 10 perseguições gerais, em que, inclusive, esta igreja de Esmirna teria enfrentado, começaria ali no ano 64 e iria até o ano 313, depois de Cristo. Do ano 64 ao ano 313, passaria por 10 períodos de perseguição. O primeiro seria por Nero, no ano 64. O segundo momento de perseguição seria por Domiciano, em 95 depois de Cristo. Nós temos ainda o terceiro momento de perseguição, que é por Trajano, no ano 108 depois de Cristo. Nós temos o quarto período de perseguição por Marco Aurélio, 166 depois de Cristo. Nós temos a quinta perseguição por Sétimo Severo, em 202 depois de Cristo. Temos ainda a sexta perseguição por Maximino, de 235 depois de Cristo. Nós temos a sétima perseguição por Décio, em 250 depois de Cristo. A oitava perseguição por Valeriano, 257 depois de Cristo. A nona perseguição por Aureliano, 274 depois de Cristo. E ainda a pior momento de perseguição da igreja de Esmirna, porque aqui em Apocalipse 2 diz que a igreja de Esmirna passaria por um período de 10 dias de intensa perseguição ou de intensa tribulação. Muitos estudiosos fazem essa conexão com 10 anos do império do Diocleciano e seus sucessores, que vai de 303 até o ano 313. Seria o período mais obscuro de perseguição à igreja como um todo. Tá? E aqui nós estamos fazendo esse comparativo não apenas com a igreja de Esmirna. Se voltarmos naquele estudo que nós fizemos na parte geral da era das igrejas, nós estamos falando da era da igreja de Esmirna. Não é que todos esses imperadores atingiram de forma direta a igreja de Esmirna,
Mas considerando o estudo das 7 igrejas do Apocalipse como períodos históricos, o período histórico da igreja de Esmina seria esse período de perseguição que inicia-se no ano 64 depois de Cristo e vai até o ano 313. E aí esse período do Diocleciano, que vai de 303 a 313, seria o período de tribulação de 10 dias que nos relataria ali o capítulo 2, versos 10 de Apocalipse. Voltando então para o texto, pastor Genival, do livro do Apocalipse, onde o fim é o começo, se o senhor puder fazer a leitura para a gente, na Sim. página 66, após a leitura do livro do Apocalipse, 2, versos 8 a 11, nós temos a divisão ali a respeito da igreja de Éfeso, o seu conceito, né? Autodesignação, elogio, a reprovação e a promessa para a gente começar a destrinchar aí cada um desses tópicos que nos traz o livro. Assim como na carta à igreja de Éfeso, seguindo um padrão comum em cada uma das cartas, podemos identificar na carta à igreja de Esmina o elogio, a reprovação, o conselho e a promessa. Autodesignação, está aqui. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quer dizer, Senhor Jesus, né? Primeiro e o último que foi morto e reviveu. E o elogio? Elogio, igreja de muitas obras, tribulação e pobreza, abre parêntese, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E a reprovação / conselho, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E a promessa, direito à coroa da vida. Não passarás ou não passará pela segunda morte. Muito legal isso aqui, hein, Luiz? Isso fortalece a igreja, as pessoas que realmente estão entendendo o recado de Deus nesse livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, que a gente está trazendo mastigado, que a gente está trazendo assim. Ela não precisa ir estudar 4 anos como nós estudamos. Então, que o Espírito Santo venha revelar e mostrar para essas pessoas o que ele está mostrando para nós, para que ela venha ser de fato fiel até a morte, Luiz. Certeza. E essa questão da sinagoga de Satanás, pastor Genival, como nós já dissemos também nos vídeos anteriores, a igreja de Esmirna, ela está situada ali na Ásia Menor, e naquele período já haviam algumas sinagogas judaicas, decorrentes, inclusive, do exílio, né, babilônico, medo-persa, grego, da perseguição romana. Embora aquela região da Ásia já estava sob o controle do Império Romano, nós tínhamos ali templos que eram dedicados a deuses gregos, e nós tínhamos também templos ou sinagogas judaicas. E uma das observações dada à igreja de Esmirna é justamente isto, né, que o cuidado em relação àquelas pessoas que se diziam judeus, mas que, na verdade, não eram. Pessoas que se diziam cristãos ou pessoas que se diziam da fé e não eram. E essa passagem faz uma conexão, pastor Genival, lá com Romanos, capítulo 9 de Romanos, versos 6 ao 8. Então, capítulo 9 de Romanos, se o ouvinte quiser abrir também para acompanhar, lá vai dizer o seguinte: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque é chamada a tua descendência.
Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são os contados como descendência. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos romanos é justamente isso, pastor Genival. Não é necessariamente que uma pessoa tenha nascido em Israel que ela será israelense. Assim como não é porque a pessoa não nasceu em Israel que ela também não pode ser considerada filho ou filha da promessa. Então, aqui nós vemos esse cenário na igreja de Esmirna, em que alguns se apresentavam judeus, ou seja, naturalmente ou civilmente eram realmente judeus, mas eram falsos judeus, eram judeus que não cumpriam as escrituras, né? E assim, nos dias atuais, né, pastor Chirival, nós temos muitos falsos crentes, falsos seguidores da palavra, falsos pastores, falsos mestres. Então, essa observação que foi dada aqui à igreja de Esmirna, é importante que nós venhamos trazer também esses ensinamentos para os dias atuais e deixar esse alerta, né, que não necessariamente porque nós não somos judeus ou nós não devemos ter nascido em Israel, não é por isso que nós não podemos também sermos considerados como filhos da promessa. Se eu quiser tecer alguns comentários a respeito disso. Então, Luiz, como o próprio versículo deixa claro, né? Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Quer dizer, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos descendentes, né? Se for olhar o nosso nome, nossa árvore genealógica, a gente não tem nada a ver, né, com o povo judeu, com Abraão, mas houve essa promessa lá atrás. Foi profetizado pelos profetas e foi determinado até mesmo por Moisés, que se levantaria um como ele, maior do que ele, melhor do que ele, do que Moisés. E assim a gente vê em Isaías capítulo 11, quando a partir do tronco de Jessé surge, né, esse renovo que é Jesus Cristo, e juntando com aquela promessa que Deus fez para Abraão lá no Gênesis 12, você vê que é a continuidade de que seria abençoado, né, todas as famílias da terra, partindo dali. Essa bênção ela vem quicando de geração a geração, e até Jesus Cristo, e de Jesus Cristo a gente passa a ter direito a ser herdeiro, co-herdeiro da bênção. E quando o Senhor, lá do céu, ou de onde Ele estiver, né, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, quando Ele olha para o planeta Terra, quando Ele olha para a população da Terra, Ele enxerga judeus e gentios. E já não há mais um olhar desprezador ou desprezando os gentios por causa de Cristo. Então, seja israelita, seja gentil, todos somos de Deus. Beleza. E aí lá em Apocalipse 2:10, né, dando aqui a sequência à leitura do texto bíblico, vai comentar a respeito desse período de perseguição intensa que a igreja de Esmirna passaria. Lá em Apocalipse 2:10 diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O período da igreja perseguida, ou período pós-apostólico, o período da igreja de Esmirna, inclusive o bispo dessa igreja, pastor Genival, é o bispo Policarpo, que no ano de 155 depois de Cristo foi queimado vivo por perseguição por defender a sua fé. Inclusive tem uma carta da igreja de Esmirna contra, né, os historiadores relatam, falam a respeito dessa carta da igreja de Esmirna, que estaria contando a história como ocorreu a morte do bispo desta igreja, do bispo Policarpo. Dentre outros, né, que foram martirizados, né, no mesmo episódio haviam outras pessoas também, outros
seguidores que não negaram a sua fé e morreram por conta desta fidelidade a Cristo. E, fazendo aqui um paralelo, pastor Genival, voltando ali para o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, onde nós tecemos aqui alguns comentários na página 68, nós deixamos aqui alguns comentários a respeito desse período de tribulação. Que ensinamento nós podemos extrair a respeito desta perseguição intensa que a igreja de Esmirna passou, desse alerta que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja em Esmirna, o que nós podemos extrair disso? E aí lá, na página 68 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, nós falamos o seguinte: muitas das vezes em nossa vida enfrentamos lutas, perseguições e tribulações. Essas tribulações nos fazem crescer em Cristo. A vida do verdadeiro cristão não é só de bons momentos, mas também de maus. Entretanto, assim como Cristo venceu o mundo, nós também podemos. Isso aqui é um alerta, pastor Genival, para aquela ideologia hoje de muitas igrejas que trazem uma teologia, ou uma soft teologia, ou uma teologia docilizada do evangelho, e eles afirmam que o cristão, a partir do momento em que entrega a sua vida a Cristo, ele passa a ter uma vida em que todos os seus sonhos, ou todas as suas ambições, são realizadas, e não é isso que a gente vê na palavra. A igreja de Esmirna é uma prova disso, né, pastor Genival? É uma prova de que haverá momentos em que teremos que passar por esses momentos de tribulação, e essa tribulação, como diz o livro aqui, né, ela produz paciência. Isso está lá em Romanos 5, 3 ao 4, é citado aqui no livro do Apocalipse, onde o fim é o começo, diz que Paulo nos ensina em Romanos 5, 3, 4, que devemos nos gloriar também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Nós vemos hoje em dia muitos crentes em Cristo que não tem um pingo de paciência, pastor Genival. Ele faz um pedido hoje, uma súplica hoje, já quer que Deus lhe atenda, como se Deus fosse um garçom. E esse momento de tribulação, como Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versos 3, é esta tribulação que faz paciência. Tudo no momento de Deus, não é o nosso momento, não é da forma que nós queremos, a hora em que nós queremos. Não é assim nem com nossos filhos. Imagina se tratando de Deus, que sabe o que é melhor para a gente. E esta paciência, ela produz experiência. Ela retira a necessidade de que as pessoas continuem experimentando ainda do leitinho, daquele alimento líquido, e passe a experimentar de um alimento mais sólido, porque são pessoas que já passaram pela tribulação, essa tribulação gerou nela paciência, esta paciência ou esta perseverança, ela gera a experiência, ela forma o caráter do homem de Deus, e essa experiência, ela produz esperança. É esta paciência que produzirá a esperança da volta de Cristo, que fará a pessoa permanecer até o fim. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que desiste fácil dos seus propósitos, da sua fé em Cristo. E aí, prosseguindo aqui no livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, ainda na página 68, algumas curiosidades, pastor Genival, se quiser colocar na tela, fala a respeito do significado da igreja de Esmirna. Se o senhor quiser fazer a leitura para a gente, sim, na página 78, a partir do 3º parágrafo. Esmirna significa mirra, que é a resina perfumada produzida pela árvore do mesmo nome ao ser ferida. Assim como o perfume é extraído da ferida da árvore, o verdadeiro cristão nasce nas tribulações.
A orientação dada a Esmirna é para que fosse fiel até a morte, não obstante as tribulações. Sendo fiel à igreja, receberia a coroa da vida. Então nós falamos aqui sobre a Esmirna, né? De onde surge o significado desse nome Esmirna. E vem a palavra grega, aqui no outro parágrafo ainda do livro, traduzida como coroa, que é Stefanos, abre parênteses, a fonte para o nome de Estevão, o Marte, que significa um emblema da realeza, um prêmio nos jogos públicos ou um símbolo de honra em geral. A coroa da vida, que é uma das promessas, né? A coroa da vida pode também ser definida como incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 25. É de regozijo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Da justiça, 2 Timóteo, capítulo 8. E da glória, 1 Pedro, capítulo 5. Então, eu gostaria de repetir aqui para que essas pessoas possam entender de que a palavra grega está traduzida como coroa, como recompensa. Então, mostra aqui que essa coroa pode também ser definida como incorruptível, que é o corpo que nós vamos receber, como de regozijo, que nós vamos ter muita alegria, muito regozijo, de justiça, de glória, Luiz, de igual modo que aquele que tem ouvidos para ouvir, siga o que foi escrito à igreja de Esmirna, pois o que vencer jamais passará pelo dano da segunda morte. Assim como na carta à igreja de Éfeso, a promessa dada à igreja de Esmirna tem relação direta com fatos que irão acontecer no final dos tempos. Aí tem essa referência, né? Oi. Eu só vejo, pastor Genival, aqui a carta da igreja de Esmirna, ela é bem conexa. Quando Cristo fala que ele foi o primeiro e o último, o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar, é uma mensagem de esperança à igreja de Esmirna. E ele diz à igreja de Esmirna o seguinte, que caso ela vencesse, ela receberia a coroa da vida. Coroa da vida. Ou seja, eu estou sendo martirizado, alguns de nós irão, inclusive, morrer, porém, tudo isso terá uma recompensa, e a recompensa também tem conexão com o sofrimento que eu estou passando, que é a vida. Eu fui uma igreja perseguida, eu fui uma igreja que fui pobre, né, financeiramente, fui uma igreja que passei por um martírio. O que eu vou receber de recompensa? A coroa da vida. E aí a coroa da vida, sou muito bem leu no livro do Apocalipse, onde o fim é o começo, ela é uma coroa que ela pode ser compreendida, pastor Genival, como uma coroa incorruptível, como uma coroa de regozijo, como uma coroa de justiça, como uma coroa de glória. Eu sou muito bem que falou as referências, né? E aí é bom que o leitor depois, o ouvinte, possa depois conferir lá em cada um desses versículos, fazer a conferência. Se você vai ler no início da página 69, essa é uma conexão ainda que é maravilhosa. Por quê? Porque ela faz conexão com o Apocalipse 20, verso 6, que trata do milênio. Nós estamos falando aqui do período dos mártires, do período daqueles que foram mortos por causa da pregação do Evangelho. E aí, pastor Genival, lá em Apocalipse 20, que trata do milênio, para que é o milênio? Por que teremos o milênio? Nós vamos ter um estudo próprio, uma live sobre o milênio, tá? E as suas várias correntes que interpretam o milênio. Então, não perca nenhuma das lives nossas aqui, nós teremos um assunto específico sobre isso. Porém, olha como a igreja de Esmirna tem uma conexão direta com o milênio. Você pode ler para a gente, pastor Genival, na página 69? Finalzinha. Sim, na página 69. Eu quero avisar para todos os amigos de que o livro já está à disposição
Tanto você já pode comprar diretamente através do site, nosso site, o site do Ministério Tempo de Oração, como você também pode adquiri-lo, o livro impresso. Só é você entrar em contato conosco, que nós enviamos pelo correio, tá bom? Então, fiquem à vontade para poder vocês adquirirem esse livro, tanto digital como também um livro impresso. Então, aqui diz assim: vemos em Apocalipse, capítulos 20, versículo 6, essa referência. No versículo 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, quer dizer, sobre estes quem? Esses bem-aventurados, sobre estes, não tem poder a segunda morte. A segunda morte não tem autonomia, poder nenhum sobre esses bem-aventurados. Mas serão, esses bem-aventurados, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Luiz, esse trecho bíblico do Apocalipse, porque deixa bem claro que serão duas ressurreições, que está falando da primeira ressurreição, e eu gosto de dar ênfase nisso, porque a maioria, eu tenho feito essa pesquisa, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, das denominações, das instituições religiosas, elas não têm acesso, conhecimento sobre essas duas ressurreições. E como aqui está falando da primeira, bem-aventurados e santo, bem-aventurado e santo aquele que faz parte, ou que tem parte da primeira ressurreição, isso significa que depois terá o juízo final. Nós vamos, inclusive, entrar nesse assunto, mas antes mesmo desse assunto ressurreição, pastor Genival, ou até fazendo uma conexão com ele, voltando ao que Jesus disse à igreja de Esmirna, como que se apresenta a igreja de Esmirna, como aquele que foi morto e reviveu, a ressurreição aí. E é o que essa mensagem que ele envia à igreja de Esmirna: olha, vocês vão passar pela tribulação, vocês vão ser mortos, perseguidos, porém vocês receberão a coroa da vida, coroa, honra. E o que diz aqui em Apocalipse 20, verso 6? Reinarão com eles por anos. Então, é a conexão com morte e vida, conexão com sofrimento e reinado. Vocês vão morrer, mas vocês vão reviver logo na primeira ressurreição. Vocês receberão a coroa da vida, e vocês também reinarão comigo os 1000 anos no milênio. Tem uma interpretação, pastor Genival, no livro do Apocalipse capítulo 20, sobre o milênio, interpretamos o seguinte: que a primeira ressurreição seria para os mártires na fé. Lá no capítulo 20, não sei se seria interessante já entrar um pouquinho nesse assunto, só para o ouvinte não ficar curioso, mas nós teremos sim uma live própria para tratar a respeito do milênio. Mas lá no capítulo 20, versos 4 do livro do Apocalipse, vai trazer essa ideia de que a primeira ressurreição, de que o milênio seria para os mártires na fé. E esse foi o período dos mártires na fé, que é o período da igreja de Esmirna, né? Lá diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi tronos, e sobre eles, e assentaram-se sobre eles, sobre esses tronos, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas e daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Olha os mártires na fé aí, pastor Genival. Sim. Então, João está falando a respeito da visão do milênio. A primeira coisa que ele vê aqui são tronos, e assentados sobre esses tronos, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
mas os outros não reviveram. Aí já está tratando da segunda. Então, nós tivemos a primeira ressurreição das almas daqueles que foram degolados por causa da pregação do testemunho de Jesus da palavra de Deus. Eles se assentam-se em tronos para reinar durante 1000 anos, e os outros mortos não revivem até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. E aí traz aquela bem-aventurança que a gente acabou de ler no livro. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja a promessa que é feita. Quando a gente faz uma promessa, aliás, quando é feita a promessa, a igreja de Esmirna está trazendo essa promessa aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Olha como a promessa ela é muito mais intensa. Quando a gente começa a estudar o Apocalipse de forma conectada, entendendo os termos que estão sendo utilizados, coroa da vida, fui morto e revivi, morri, mas ressuscitei, a coroa da vida, todos esses assuntos, quando a gente começa a ver isso de forma conectada, a gente percebe que há um significado muito maior. Quando aqueles fiéis da igreja de Esmirna ouviram a promessa que ele era trazida, eles tiveram essa percepção, pastor Genival, que não obstante qualquer coisa difícil, qualquer tribulação que eles passassem, a vitória que eles receberiam, a glória, a honra que eles receberiam, seria muito maior do que qualquer tribulação que eles viessem a passar. A gente vê uma diferença muito grande da igreja, desse tempo aí dessa igreja de Esmirna para o tempo da igreja de hoje, né? Há uma diferença muito grande. Por quê? A gente vê hoje a igreja no geral, não é só uma denominação. Nós não estamos tratando aqui de uma denominação, mas de uma forma assim bem macro, todas as igrejas, as denominações, aquela preocupação com o material, aquela preocupação com o templo da igreja, a preocupação nas promessas que Jesus fez, porque de fato Deus fez, isso é fato, Deus fez promessas de abundância, de prosperidade, de riqueza. A gente não vai encontrar assim referência, a não ser na parábola, que não é bem uma parábola, do rico e o Lázaro, que era pobre, mas você não vai ver, pelo contrário, você vai ver um pobre se tornando rico, a viúva de Sarepta, com a presença do profeta. A gente vê lá Abraão entrando no Egito pobre, com fome, que foi para lá por causa da fome, e quando sai de lá sai rico. Então a gente vai ver até o próprio Senhor Jesus dizendo: e tereis vida e vida com abundância. Mas isso é uma coisa, Luiz, que a gente não tem que se preocupar. Ele já mostra em Mateus 6. Fiquem tranquilos quanto a essas coisas, elas vêm lá em Deuteronômio 28, quando fala que todas essas bênçãos vos seguirão, vos acompanharão. Isso significa que eu vou caminhar e essas coisas vêm atrás. Esse meu EC519 que eu estou fazendo todas as manhãs, 5 horas, e 5h19 eu envio o link, é justamente ao todo homem a quem Deus deu riquezas, bens e poder. Riquezas, bens e poder. Quer dizer, a gente vai ver dentro da Bíblia, de fato, várias referências tratando de prosperidade, de abundância. Mas isso não é primordial, principal. O principal que a pessoa tem que focar é justamente essa alegria, esse prazer de você ter a vida eterna e você ter esse entendimento, esse conhecimento, ao ponto de você estar preparado até mesmo para acontecer com você o que aconteceu com esse povo dessa igreja primitiva. Jesus, quando ele fala sobre o trabalho, ele diz: trabalhai não pela comida que vos perece, mas pela comida que subsiste a vida eterna, que é a vida eterna, a salvação. Todas essas pessoas que chegam a essa condição, o que acontece? Elas não vão se preocupar sequer com o que comer, com o que calçar, com o que vestir, mas elas vão se preocupar com o quê?
em chegar a sua hora e ela está pronta, seja para ser entregue aos homens, porque nós estamos caminhando para isso. O cenário está sendo preparado para a igreja, para acontecer na grande tribulação que a Bíblia fala. O cenário está sendo preparado. Você imagina quando esses agentes, quando esses soldados, quando esse povo começar a ir vir contra a igreja, que eles não vão obrigar a marcar, não vão obrigar nada, mas eles vão levar a pessoa a cair nessa emboscada de que se eu não aceitar a ideia deles, a marca deles, então eu vou morrer. Só que essas pessoas têm que entender que elas vão morrer de todo jeito. Se você aceitar a ideia do anticristo, você vai morrer. Se você não aceitar, você vai morrer também, a mesma coisa. O único diferencial é que se você resistir até o fim, porque você tem conhecimento, você tem esse entendimento, nessas alturas, você já leu várias vezes esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Certamente você vai estar preparado para morrer e ainda tirar onda com os agentes, com esse pessoal aí do secretismo, do anticristo, enfim, do que virão, do que virá contra você, ainda vai tirar onda. Vocês vão morrer também, vocês estão perdidos, vocês estão pior do que a gente. Vocês podem até matar a gente, mas a gente tem ainda a ressurreição e vamos participar dessa primeira ressurreição. E vocês? Quer dizer, para uma pessoa chegar a esse nível, Luiz, ela tem que buscar esse entendimento. Se não buscar, se não tiver, ela corre um risco muito grande de se render às propostas que virão nessa época da grande tribulação. E não seguirão, né, o exemplo da igreja de Esmirna, né? A gente fez uma leitura da igreja de Esmirna, e aí os ouvintes que já estudaram sobre preterismo, cismo, futurismo, idealismo, nós fizemos uma leitura mais preterista a respeito da igreja de Esmirna, uma igreja que passou no tempo de grande tribulação, e fazendo uma conexão com o capítulo 20, sobre o milênio, eles teriam morrido, eles teriam passado pela tribulação, e eles seriam dignos de receber a coroa da vida e reinar durante os 1000 anos. Os demais só estariam após o milênio. Mas, se considerarmos uma interpretação mais futurista, né, o que aconteceu em Esmirna é apenas um reflexo de uma tribulação ainda muito maior que está por vir. Então, se tudo que Esmirna passou, e passou bem, e inclusive com o bispo da igreja sendo morto, Policarpo, inclusive com uma grande perseguição de 10 dias, né? Uma igreja que passa esse sofrimento intenso. Então, tudo isso voltar a acontecer de uma forma muito mais intensa, que é o que acreditam os futuristas, será que o corpo cristão dos dias atuais estaria preparado, pastor Genival, para passar por esse período de tribulação? É essa pergunta que nós temos que fazer. Não obstante qualquer corrente que você siga, seja preterismo, futurismo, historicismo, seja lá o que for, essa pergunta nós temos que fazer nos dias atuais. Será que, se eu sou preterista, será que se eu te vivesse naquela época da igreja de Esmirna, será que eu teria a mesma confiança, o mesmo conceito, a mesma ideia de que por vir seria melhor do que todo o sofrimento que eu estou passando? Ou se eu sou futurista, será que o sofrimento que virá, será que eu estou preparado para passar por todo esse sofrimento, pela perseguição do anticristo, por ser possivelmente degolado ou atirado em chamas de fogo, ou, sei lá, um sofrimento intenso? Será que eu estou preparado para isso? É essa pergunta aí que o ouvinte deve fazer, se autoexaminar, né? E, independente de tudo isso, lá em João 16:33, Jesus nos deixa claro que no mundo teríamos aflições, porém, como bons cristãos, nós teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, né, pastor Genival? Essa é a vitória que vence o mundo. Isso mesmo, agora, em relação, pastor Genival, o EC 5:19, que aí, inclusive, dá até uma live à parte para falarmos sobre riqueza, pobreza, só um adendo, aqui nós não estamos, para que o ouvinte entenda muito bem, nós não estamos falando de pobreza, não.
Estamos falando de perseguição e tribulação. Uma tribulação que não se limita à pobreza ou à riqueza. Nós estamos falando de pessoas ricas que podem ter seus bens confiscados. Nós estamos falando de pobres que também podem ser perseguidos. Então, é uma perseguição ampla, não necessariamente de pobreza. Tá? Então, sim, fiquem espertos em relação a isso. Não se prega uma teologia nem da riqueza nem da pobreza. Não existe isso de teologia da pobreza nem teologia da riqueza. O que existe é cristãos que têm dons de prosperidade, produzem frutos de prosperidade, sabem gerir seus negócios. É importante que assistam a live do pastor Genivaldo, esse 519, ele traz bastante coisa interessante. Quem é daqui dessas transmissões aqui do Apocalipse, se tiver mais curiosidade para conhecer um pouco a respeito desse projeto também do pastor Genivaldo, esse 519, é muito importante para que compreenda essas diferenças, né? A mesma coisa, não é porque eu sou pobre que serei salvo, não é porque eu sou rico que eu não serei salvo. São coisas completamente diferentes que serão muito bem explicadas pelo pastor Genival na playlist dele. E eu gostaria também de fazer um adendo sobre o Policarpo. Se as pessoas quiserem assistir o filme dele, tem no YouTube. E eu estou dando esse feedback porque eu assisti e eu me senti muito bem quando vi esse filme do Policarpo. Uma vez eu cheguei até a reunir os jovens, todo mundo, para a gente assistir na igreja. E foi muito legal. Esse filme, ele mostra tudo isso aqui que a gente está falando, Luiz. Gostei muito e isso edifica a nossa vida espiritual. E a próxima carta, então, será a Igreja de Pérgamo, né? Exatamente, pastor Genival. Fica o nosso convite aqui. Próxima semana, a Igreja de Pérgamo, uma das igrejas também de uma importância, né? Nós tínhamos ali na Igreja de Pérgamo o templo a Zeus, era ali também que se cultuava César, e Pérgamo também faz um contraponto a Alexandria, né, que ficava no Egito, porém, um dos 4 generais gregos preferiu por bem construir em Pérgamo uma grande biblioteca, se contrapondo à biblioteca de Alexandria, né? Enquanto lá eles escreviam mediante papiro, em Pérgamo era o pergaminho. Nós vamos falar sobre essas curiosidades semana que vem. Então não perca a nossa live aí semana que vem. Forte abraço a todos. Forte abraço, pastor Genival. Deus abençoe, Luiz. Até a próxima. Tchau.